Boa noite, queridos alunos e alunas. Eu sou o professor Zoé, de língua portuguesa. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós estaremos fazendo da página 5 até a página 9 da nossa apostila. Começando aqui. Então vamos ver. A Agência Brasil explica o que é reprodução assistida. Com dificuldades para engravidar, muitas mulheres recorrem à reprodução assistida. Procedimento que, hoje, no Brasil, é regulamentado pela Resolução 2168/2017 do Conselho Federal de Medicina, CFM. Por definição, todo processo reprodutivo que conta com alguma intervenção médica pode ser classificado dessa maneira. Desde 2005, o Brasil conta com a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. No Distrito Federal, por exemplo, um dos locais com serviço gratuito de reprodução assistida é o Hospital Materno Infantil de Brasília, HMIB. Para entrar na fila de atendimento, é necessário que a interessada seja encaminhada para um hospital regional por um médico ginecologista de um dos centros de saúde. O profissional do hospital regional irá direcioná-la para o ambulatório da reprodução humana do HMIB. Entre as operadoras de planos de saúde, não há consenso a respeito da obrigatoriedade de cobrir procedimentos de reprodução assistida, o que tem levado à judicialização de casos no Brasil. A presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, SBRA, Hitomi Nakagawa, afirma que, em geral, as famílias interessadas custeiam com recursos do próprio bolso os procedimentos de reprodução assistida. O valor varia de acordo com uma série de fatores, como faixa etária e condições de saúde de cada paciente. Mas, em média, segundo Hitomi, o custo é de cerca de R$ 15.000. A reprodução assistida é vista como uma alternativa também para pacientes oncológicas, que fazem tratamento contra o câncer com medicações gonadotóxicas, isto é, que causam esterilidade. Por essa razão, buscam clínicas especializadas na área para garantir que possam ter filhos futuramente, lançando mão, por exemplo, do congelamento de gametas, ovos ou espermatozoides. Entre as técnicas de reprodução assistida atualmente disponíveis está a inseminação artificial, que consiste na introdução de espermatozoides no trato genital feminino ou diretamente no útero. Na fertilização in vitro, o grau de complexidade aumenta. Nela, induz-se a união entre óvulo e espermatozoide, em ambiente laboratorial. Para se aumentar as chances de o procedimento dar certo, os embriões formados são cultivados e selecionados. A reprodução assistida também pode contemplar o congelamento ou criopreservação de gametas e embriões, que tem por objetivo mantê-los intactos ante a ação do tempo. Tanto os gametas como os embriões podem ficar congelados por período indeterminado. Caminhos distintos. São vários os motivos que levam as mulheres a optarem pela reprodução assistida, procedimento que utiliza técnicas complexas e diversas. Às vezes, para se antecipar a problemas de fertilidade, considerando-se que, em média, por volta dos 35 anos de idade, a produção de óvulos começa a entrar em declínio, convergindo para essa saída também estão pessoas que realizam reprodução assistida post-mortem, situação que se usa material genético
de uma pessoa já falecida, mediante autorização prévia. Notícias UOL, últimas notícias, Agência Brasil. Agora vem as atividades que vocês vão desenvolver. Esse texto aí, então, ele disse sobre a reprodução assistida. É aquela situação em que as mulheres têm dificuldades para engravidar e aí elas procuram o auxílio da medicina. Então, por isso que é reprodução assistida, né? Então, são vários os motivos que levam a mulher a procurar esses métodos de concepção aí, tá? Então, vamos às atividades de hoje. Número 1. Essa notícia foi tirada de um jornal impresso ou digital. Que informação permite afirmar a fonte da publicação? Vocês vão procurar qual que é a fonte onde foi publicada essa notícia sobre as... Está bem fácil de encontrar, tá? Número 2. O que você entendeu por reprodução assistida? Aí você vai colocar aqui a sua ideia, o que você entendeu de todo esse texto que foi lido da reprodução assistida. Número 3. Cite um motivo que leva a mulher a fazer o procedimento de reprodução assistida. Então você vai procurar lá, no texto ele cita vários motivos que as mulheres procuram a reprodução assistida. Número 4. Quais são os métodos possíveis citados na matéria, na notícia? Aí você vai colocar os métodos. Número 5. Qual a diferença entre eles? Número 6. Estes procedimentos de reprodução assistida são acessíveis a todas as mulheres? Vocês vão responder se sim ou não. Baseado em qual informação você conseguiu responder. Daí vocês vão colocar o porquê que é acessível ou porquê não é acessível a todas as mulheres. Número 7. A idade da mulher interfere no aumento de problemas de infertilidade? Vocês vão colocar sim ou não, tá? E o porquê. Outro gênero jornalístico é o artigo de opinião, que é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicações de massa, tipo televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. Vamos ler um texto retirado da página acessaber.com.br. Aprendendo o Brasil. Os brasileiros que têm privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão o tempo todo surpreendendo-se com a diversidade de nossos tesouros naturais e culturais. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato. De envergadura nacional, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. Pense nos empregos que se poderiam gerar com a instalação de equipamentos capazes de oferecer toda a infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do nosso turismo. Ao lado disso, imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer essa diversidade, identificar de modo concreto a pluralidade dos nossos costumes, das nossas linguagens, dos nossos climas, da nossa geografia, da nossa culinária, da nossa arte popular. Entre outras vantagens, o turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências, a considerar as especificidades dos modos de viver, a reconhecer a grande variação de valores culturais, sem falar numa intensificação da consciência ecológica. Todo turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las.
Não é nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos maiores objetivos para o Brasil, se fazer conhecer, e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Abelardo Junqueira. Número 1. Identifique o gênero do texto lido. É uma crônica? É uma reportagem? Ou um artigo de opinião? Número 2. O autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem. Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil. Imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer. Capaz, ao mesmo tempo, de explorar e preservar esses polos de atração. Número 3. Na parte é pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato. O autor do texto expõe uma opinião, emite um alerta ou faz uma comparação. Número 4. O trecho "O turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos." Consiste na tese defendida pelo autor ao longo do texto, no paralelo estabelecido pelo autor ao longo do texto, no principal argumento apresentado pelo autor ao longo do texto. Número 5. Em a pluralidade dos nossos costumes, o pronome nossos exprime lugar, posse ou tempo. Número 6. Em sem falar numa intensificação da consciência ecológica, todo turismo bem planejado, os dois pontos introduzem uma conclusão sobre a expressão consciência ecológica, uma explicação sobre a expressão consciência ecológica, um comentário avaliativo sobre a expressão consciência ecológica. Número 7. No segmento, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las. O termo las retoma diferentes regiões, as especificidades dos modos de viver, as riquezas naturais. Então, quando chegar nesse exercício, vocês vão ter que retomar onde está essa frase para ver o que ela está retomando. Vai ter que voltar lá no texto, tá? Número 8. Levando-se em consideração a ideia presente no texto, assinale a conjunção que se encaixaria na lacuna indicada no fragmento a seguir. O turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências. Naquele espaço, vamos ver aí o que vai caber aqui. Qual dessas palavras? É pois, é por isso ou é contudo? Então, a nossa aula vai até aqui hoje, tá? Então, eu desejo que vocês tenham uma ótima aula, tá? Façam as atividades, mande para o professor para garantir a sua presença, tá? E ao final de tudo, tenha uma boa noite de descanso. Boa noite para vocês, tá? Até a próxima.